estamos dando início, né, à nossa aula com o tema, né, sedentarismo e a tristeza. O que que as pessoas precisam saber a respeito desse tema? Só que antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero questionar, né, o que te trouxe até aqui essa aula? Você que está aqui participando, né, comenta para mim, ou pode abrir o microfone, o que que te despertou? Por que que você está aqui? Por que que esse assunto sobre sedentarismo e voltado com o lado emocional, por que que isso te desperta curiosidade? Vamos dar um tempo. Eu acho que é porque tá um pouco relacionado, né? Às vezes a gente se sente triste ou tá abalado emocionalmente e acaba deixando de fazer algumas coisas, ou então só faz porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, separei, agora eu vou me cuidar. E não, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado diário, né? Eu acho que a gente equilibrando as emoções com a atividade física é, fecha assim um ciclo e aí a gente consegue sair do sedentarismo. Legal essa sua percepção, Cris, e é isso mesmo, né? Muito obrigada pela contribuição. Vou compartilhar também, ao longo dessa semana, né, eu estou até com roupa de academia, porque das 4 às 5 eu estava dando uma aula, e uma pessoa falou para mim da seguinte forma: "Ai, Keila, às vezes eu começo a praticar e depois eu paro, não consigo ter constância, sempre eu deixo de lado". E aí uma outra aluna minha também foi e mencionou: "Ah, mas eu sempre, quando eu tô muito cansada fisicamente por conta de trabalho, esgotada do profissional, eu também acabo deixando de lado o meu autocuidado com o meu corpo físico", e até outras coisas também que ela acabou mencionando. E aí, por que que uma coisa está ligada à outra, né? Então, eu vou trazer aqui uma base, porque vai ter essa aula vai ficar gravada, né, e as pessoas depois vão poder reassistir, se achar necessário. A função do nosso corpo humano, lá desde os dos primórdios, né, o nosso instinto, ele vem através de instinto de sobrevivência. Ou seja, o nosso cérebro, ele já funciona dessa forma. Ele foi moldado, né, para estar sempre buscando um mecanismo de defesa para nos proteger. Seja ele para gastar menos energias, seja ele em algum requisito emocional, então sempre vai ter ali um pensamento seu que vai te paralisar. Então, o nosso mecanismo de defesa é sempre padrão: correr, fugir ou lutar. Então, algumas pessoas, elas fogem de algumas situações emocional para não enfrentar. Quando se trata da atividade física, a gente sempre vai estar evitando fazer, ou seja, a gente fica estagnado. E por que que uma coisa está ligada à outra, né? As 2 áreas, elas andam em conjunto. Então, tanto das nossas dores emocionais, a gente também vai ter ali mecanismo de defesa, né? Então, como que isso acontece? Falando lá também a respeito da parte dos primórdios, né? Lá no tempo da caverna. Eu quero que vocês pensem assim: eles praticavam atividade física, só que eles praticavam para meio de sobrevivência. Quando ia fazer uma caça, quando iam procurar algum tipo de alimento. Então, o corpo humano, ele sempre foi feito para estar em movimento. E isso é uma teoria que traz muito, né? Quem é da área de educação física, que nem a minha formação, eu passei a faculdade inteira ouvindo isso, que o corpo humano precisa estar em movimento. E a vida também, a gente sabe que a vida precisa estar em movimento, senão as coisas não estão fluindo ali para a gente, né? Sempre quando a gente vê que uma coisa está muito parada, a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa de errado. E não é diferente com o nosso corpo humano. Então, quando a gente está com o corpo muito parado, quando a gente está ali estagnado no sedentarismo, a gente já começa a acarretar doenças. E aí, trazendo essa visão do sedentarismo, eu, por conta da pandemia, eu busquei muitos artigos para estudo. E aí, alguns artigos tem até uns comprovatórios sobre isso, que o maior índice de morte durante o Covid-19 não foi só por conta do Covid. Se a gente for parar para analisar, muitas pessoas que vieram a desviver por esse motivo, né, elas tinham ali o seu corpo inflamado por conta do excesso de peso, e aí outras por questões respiratórias, e aí a questão respiratória também está conectado com a questão do sobrepeso. Então,
E se a gente, não só na pandemia, mas se a gente olhar para um contexto geral na sociedade, né? Quando a gente fala assim, mas fulano morreu de parada cardíaca, mas fulano morreu por conta de outras coisas, tudo está conectado com o sobrepeso. E aí, onde começa esse sobrepeso? Ele começa justamente no sedentarismo. E onde começa o sedentarismo? Ele vem justamente lá do emocional, onde você não se sente bem emocionalmente com você, a ponto de não querer cuidar de si mesmo. Então, na aula de hoje, eu quero trazer mais uma conscientização, porque eu estou criando um projeto para a gente poder trabalhar isso junto. Então, da mesma forma, né, que lá os caçadores, né, no tempo da caverna, eles tinham ali os seus mecanismos de defesa, né, contra um leão, uma onça ou qualquer animal silvestre, que era correr, fugir ou lutar, nós ainda temos isso instalado em nós, tanto no nosso subconsciente, a nível emocional. Então, dependendo de como você tem ali o seu emocional, você vai fazer um dos três: correr, fugir, né? Ou lutar contra aquilo. E aí, a gente aqui não está querendo lutar contra o sobrepeso, a gente só quer mudar os comportamentos para trazer um corpo mais ativo, começar a trabalhar isso. E junto com isso, o que a gente começa a observar? Quando a gente começa a ver a questão do sedentarismo como uma comodidade, a gente começa a encontrar um padrão, que é o padrão de comportamento, né? Então, muitas pessoas, elas entram no sedentarismo quando elas começam a ter uma sobrecarga de trabalho. Então, eu escuto muito isso, né, de algumas clientes minhas da parte terapêutica, que sempre fala: mas eu chego cansado do meu serviço e aí eu não quero fazer mais nada. E aí eu tenho que fazer as tarefas domésticas. E aí eu também já trago isso aqui como um insight, né? Eu ouvi uma vez a minha mentora falando para uma outra terapeuta, né, no nosso grupo de estudo de casos, a seguinte frase: uma mulher, ela não precisa arrumar a casa todos os dias. Se ela faz isso todos os dias e ela não tem tempo para se cuidar, é disfuncional. Ela está fugindo de alguma coisa emocionalmente. E aí, para essa moça, ela ainda até falou: a dica que eu te dou é: usa uma agenda. Coloca na sua agenda o dia que você vai lavar roupa, o dia que você vai passar roupa, o dia que você vai tirar o dia para tirar o pó dos móveis. E aí ela falou, o excesso, porque essa moça, né, ela estava relatando que ela tinha um excesso de preocupação com as tarefas domésticas e não estava conseguindo é, fazer novos clientes de terapia. E com isso, o que eu trouxe de aprendizado, né? Isso me serviu também porque algumas clientes minha falavam: Kila, mas eu não consigo cuidar de mim. Quando eu vou ver, eu já estou tendo que fazer as tarefas domésticas, eu paro de trabalhar 5 horas, chego em casa, já tenho que fazer janta, comida. Então, a questão também é a sua rotina. Você programa a sua rotina, isso também está conectado, né? E aí, junto com esses estudos científicos que eu fui fazendo, onde comprovou ali, né, que mais de 89% das pessoas que desviveram por conta do Covid tinham um sobrepeso, né, eram pessoas sedentárias, eram pessoas que não colocavam o seu corpo em movimento e que também tinham ali problemas respiratórios. Dentro da terapia, eu tenho uma palavra que chama-se subjetividade, que ela traz o significado de algumas doenças. Então, por exemplo, quando uma pessoa trabalha em excesso, vocês podem observar, isso acontece principalmente com. Eu vou dar exemplo de mulheres, porque o meu objetivo aqui é atingir mais mulheres. Sempre quando uma mulher ela está lá trabalhando de segunda a sexta naquela empresa, ela dá o melhor dela, ela é uma funcionária muito bem reconhecida, nunca chega atrasada, sempre entrega tudo que a empresa pede para ela. Sempre do nada, ela tem uma gripe, ela fica resfriada, às vezes não tem nem época de frio e ela tá ali, ela fica doente. E aí, por conta daquilo, às vezes ela precisa pegar um atestado ali e se afastar por uns 2, 3 dias. Aquela gripe, ela veio do inconsciente dela pedindo um descanso emocional. Então, na terapia, a gente vê dessa forma. Então, cada doença, ela vem a nível emocional.
O Covid tem um significado emocional? Sim. Então, na subjetividade, o Covid ele tem um significado emocional. As pessoas que desviveram por conta do Covid, a gente sabe ali, quem busca, quem estuda, um significado emocional a partir daquilo. E aí, o que eu quero trazer hoje dando esse exemplo, né, é que o sobrepeso e o sedentarismo, né, eles também têm um significado emocional. E a origem disso é justamente nas dores, né? Nas dores emocionais causadas lá na nossa infância, que começa a manifestar no corpo físico, começa a manifestar no corpo emocional, até acarretar numa doença. Então, existe um padrão dentro disso, né? Como que começa? Primeiro, ela vem a nível emocional. Seu emocional está sobrecarregado. Aí começa a manifestar uma doença. Aí essa doença ela vai acarretando em outras consequências. E a base de tudo isso, na maioria das vezes, né, ela vem de um comportamento, a forma com que você aprendeu ali na infância. A gente sabe também que existem doenças que vêm de genética. Keila, como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor aí que na sua família você tem ali o histórico do câncer, né? Que muitos dos seus familiares já desviveram por conta de algum tipo de câncer, ou câncer de mama, ou entre outros. Você, aí você está jovem, mas você não tem nenhuma manifestação dessa doença. Só que você tem os genes, né? Dentro do seu sangue, dentro do seu organismo, tem esses genes. E o que vai acarretar para aquela doença se manifestar? Como é que você leva a sua vida, o seu estilo de vida, a sua alimentação, como que você dorme melhor, se você não dorme, se você pratica atividade física, se você não pratica. Então, tudo isso são comportamentos que podem ativar e manifestar aquela doença ou não. Então, na minha família, e quando eu falo família, eu falo assim, da minha linhagem, da minha família materna, da minha mãe, que foi a família que eu mais tive proximidade, tá? A qual eu tive ali a obtenção de vários comportamentos doentios e benéficos para o meu desenvolvimento. A minha mãe, ela tá no sobrepeso. A minha avó, ela estava no sobrepeso. E a minha bisavó também vinha de um sobrepeso. E as mulheres da minha família, elas trazem esse sobrepeso. Então, eu comecei a identificar, nossa, na minha família tem um padrão. E aí, como é que eu comecei a observar que tinha um padrão ali? Eu falei assim, não, eu preciso mudar esse padrão. E aí, na minha família, já tinha um padrão que acontecia o quê? Sabe quando você ouve assim, nossa, mas fulano engravidou, e depois que ela engravidou, ela engordou. Com certeza vocês já ouviram isso, ou vocês conhecem alguém que aconteceu alguma coisa assim. Na minha família, todas as mulheres que entraram no sobrepeso, elas engordaram após a primeira gestação. E aí, depois da primeira gestação, elas. E aí, por que isso aconteceu? Porque aquela gestação, aquele ato de ser mãe, ativou um gatilho no mental, né, a nível emocional, de uma dor existencial, uma dor emocional. Então, hoje eu quero que você pare aí e reflita, né? Será que se você está no sobrepeso, se você tem ali e não está, se você se considera uma pessoa sedentária, que você não pratica, qual que é o fator? Começa a ver na sua família qual que é o fator. Ou se não, se auto-pergunta, né? Por que eu estou no sobrepeso? Quando que isso começou? Foi depois de uma gestação? Foi depois que eu casei? Algumas mulheres também têm isso. Depois que eu casei, eu comecei a engordar. Ou senão a gente ouve isso da sociedade, né? Nossa, depois que casa, engorda. Ou, alguns homens ouvem isso. Quando eu saio com meu esposo, alguns colegas dele falam, nossa, você deu uma engordadinha, né? Depois que foi morar com aquele. Então a gente ouve isso da sociedade. Mas por quê? Porque aquela mudança que aconteceu ali naquele momento despertou um gatilho emocional. E aí o corpo ele vai buscar mecanismo de defesa. E aí esse sobrepeso ele tá aí na sua vida por conta do quê? Ele está te protegendo do quê? Qual que é a dor emocional que você precisa investigar, né? Onde a gente precisa investigar? Então a minha intenção com esse novo programa que eu estou criando é para a gente poder fazer esse investimento junto. E aí, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o lado emocional a cada 15 dias, né?
em grupo e a gente vai trabalhar também o corpo físico. Só que a gente vai trabalhar o corpo físico a nível de iniciante. Então, os fatores que eu fui identificando, que era padrão, que foi manifestado ali, tanto no corpo físico da minha família, né? Eu também comecei a observar qual que era as falas. Então, eu perguntei para minha mãe, depois de quando você engordou? A minha mãe falou, depois que eu engravidei de você, que eu comecei a engordar. Aí depois eu vi a minha irmã, depois que minha irmã engravidou, ela também deu engordada. E aí quando eu perguntei para ela, ela também falou a mesma coisa. Depois que eu engravidei do Felipe, que eu dei uma engordada. Então, eu comecei a observar padrões. E aí eu fui perguntando para minha tia. Todas elas falavam a mesma coisa. E aí a gente começa a observar esse padrão. Além desse padrão de comportamento estar instalado, tem a questão da dor emocional. É claro que para minha família, se elas não me perguntarem, mas por que você quer saber disso, não sei o quê, eu não vou falar assim, tem uma dor emocional aí. Por quê? Porque eu não estou aqui para fazer o papel de salvadora e salvar a vida de ninguém. Eu estou aqui para fazer um papel de compartilhar o conhecimento para que você possa buscar e fazer esse autoconhecimento interno. Então, quando a gente compartilha conhecimentos daquilo que eu já apliquei na minha vida, que eu fui identificando alguns padrões e fui mudando o comportamento, eu consigo direcionar outras pessoas. Eu comecei a ler um livro, vou até compartilhar aqui com vocês, é esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Dentro desse livro, tem um capítulo que ele fala sobre o poder que tem a gente entrar em um grupo que tem o mesmo propósito que a gente. Como é que funciona? E nesse capítulo em específico, o grupo que eles mencionam é o grupo do AA, que é do Alcoólatras Anônimos, né? Como que a gente... Ali tem ou seja, a gente já identificou um padrão, né? O padrão deles é serem alcoólatras. E a gente já identificou um objetivo em comum que eles têm, parar de consumir o álcool. Então, o que eu quero com vocês é justamente uma rede de apoio para que a gente tenha ali, a gente vai ter um padrão. Qual que é o nosso padrão? Mulheres que querem sair do sedentarismo, mulheres que querem continuar mantendo o corpo em ativa. E aí, qual que é o nosso objetivo, né? Uma qualidade de vida melhor. E aí, dentro dos Alcoólatras Anônimos, ele tem esses grupos, e além deles terem esse grupo, eles têm uma pessoa responsável que eles chamam de padrinhos, que dão ali direcionamento, que dão ali motivação e que compartilham com ele comportamento saudável, que compartilham com eles incentivo e até mesmo conhecimento. E aí, hoje, o meu objetivo é justamente esse, né? Eu criei uma comunidade, que eu vou chamar ela de 30 Fit. Por que 30? Serão 30 minutos do seu dia que você vai se manter ativa e vai ser 30 dias do mês. Eu vou te acompanhar durante 30 dias. A gente vai agendar um dia em grupo e a gente vai treinar juntas. Então, chega daquela desculpa, eu não consigo treinar, eu começo, malho uma semana e depois eu paro. Keila, eu começo a me motivar, eu treino, eu começo a fazer caminhada todo dia de manhã, aí quando passa 2 semanas eu já parei, não estou fazendo mais. Por que isso acontece? Porque existe um padrão ali no seu comportamento e você não consegue criar o hábito. Então, eu sou um tipo de pessoa que tenho muita praticidade de criar novos hábitos. Por quê? Porque eu sempre me coloco numa posição de me convencer de que aquilo ali é bom. Recentemente, eu criei um novo hábito de tomar um banho gelado de manhã. Todos os dias eu acordo por volta das 5h30, 6 horas. Antes de dar 6 horas, eu já tomei o meu banho gelado da manhã. Sim, gente, no meio desse inverno, um frio que tava, eu fiz isso. Eu me desafiei a isso. Por quê? Porque eu tinha feito alguns estudos onde comprova cientificamente que tomar banho gelado nos beneficia liberando certos tipos de hormônio para o nosso corpo. Então, eu fui implementando e fui vendo o quanto isso seria benéfico para mim. Eu tomo todos os dias da semana? Não, no mínimo 3 a 2 dias da semana. E tá ótimo, porque é o recomendado ali cientificamente. Então, com vocês,
eu quero trazer justamente isso dentro dessa comunidade. A gente vai ter ali o dia e o horário todos os dias, né, para a gente fazer um treino de 30 a 40 minutos no máximo, todas junto. E aí, a cada 15 dias, a gente vai fazer um encontro para falar a respeito do emocional. Então, vai ter um encontro para a gente debater a respeito de dores emocionais. Sim, vai ser, vocês vão poder abrir o áudio, a gente vai conversar, eu vou questionar você, né? E aí, quando foi que começou esse sobrepeso? E aí, por que que você não tem a constância? O que está acontecendo? Qual que é o hábito novo que você não está conseguindo implementar? Para a gente ir juntas construindo essa comunidade. A comunidade hoje tem 3 mulheres apenas, porque antes de eu começarem a trazer essa aula, eu já estava conversando com algumas meninas que me acompanham, que já treinam comigo, que já tem horário fixo de treino comigo, já estava conversando com elas, então a gente já tem uma comunidade e a gente quer aumentar essa comunidade. Por quê? Assim como nos Alcoólatras Anônimos, ele tem uma comunidade grande e muitas pessoas conhecem, esse também é o meu objetivo, de atingir mais mulheres, levar mais mulheres a manter esse corpo em ativa, né? E aí aqui eu fiz umas anotações que eu de como que vai funcionar a base, né? Além de ter ali todos os dias 1 hora reservada para a gente poder fazer o nosso treino, a cada 15 dias a gente fazer o nosso encontro de terapia em grupo. A gente vai manter esse grupo também, essas aulas gravadas, né, para que vocês possam reassistir em um dia que vocês não puderem estar ali presente. As datas já estão para o mês de julho, mês 7, que vai abrir agora. Essas datas elas já estão agendadas, ou seja, vai ser algo programado e organizado para que você possa também usufruir e aproveitar a sua família. E aí vai ter alguns tópicos de conteúdo e conhecimento que eu vou gravar à parte e vou disponibilizar para vocês. E esses tópicos são a importância do sal e a água, ou seja, tem um conhecimento que eu faço diariamente o consumo de 500 ml de água com sal. E aí eu vou trazer esse conhecimento para vocês, eu vou explicar o benefício disso para vocês, mas não é qualquer sal. Não chega aí você na sua casa e pega lá o sal que você tem ali de cozinha e faça o consumo disso. Não é esse o sal, tá? Então, só vai ter acesso a essas ferramentas, essa informação, quem realmente estiver dentro da comunidade. Vou explicar a respeito do ground, quais são os benefícios do ground. Para quem não sabe o que é o ground, é o famoso aterramento. Esse aqui é o mais fácil, porque se vocês dão um Google, vocês vão encontrar o benefício disso. Então, a gente também vai implementar. E o ato da gente estar em comunidade, quando uma postar foto falando assim, ó, eu fiz isso, a outra automaticamente vai se sentir motivada a querer fazer, a querer testar. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu já testei na minha vida. Então, eu vou trazer coisas para vocês que já me trouxeram muitos benefícios, né? Que tá me trazendo benefício que eu não abro mão de jeito nenhum. Vou falar a respeito do nosso ciclo circadiano, ou seja, a nossa qualidade de vida está muito ligada ao ciclo circadiano, ou seja, e o ciclo circadiano ele não inicia quando a gente vai dormir, ele inicia quando a gente acorda, né? Então, o ato de você acordar, se expor à luz do dia, se expor à claridade do sol, com as palmas da mão virada para cima, tem ali seus benefícios na hora que você for dormir. E o ciclo circadiano, ele começa antes de você ir dormir. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vai ser aulas aleatórias que eu vou ir gravando aos poucos, aulas curtas, vou procurar não deixar uma aula estendida de 1 hora, 1 hora e 20, porque eu sei como é cansativo. Eu que estudo, às vezes, aulas gravadas de 4 horas, 5 horas, sei como isso é cansativo, sei que às vezes a gente não tem tempo, então eu vou procurar trazer mais praticidade ainda. Então, vai ser aulas curtas, gravadas, que eu for disponibilizando no decorrer da semana, e vocês vão assistindo, quem assistiu vão fazendo as anotações, vão pegando os seus insights. Vou falar também a respeito da questão da alimentação. Eu andei seguindo alguns nutricionistas integrativos, e eles têm uma visão muito diferente de um nutricionista convencional, por exemplo. Então, um nutricionista convencional, se você for fazer uma consulta, ele vai falar ali para você que você deve, né, comer de 3 em 3 horas,
para manter o metabolismo acelerado, e para você começar a ganhar peso, e para você perder peso, eles vão falar padrão. Só que o nutricionista integrativo, ele tem uma conotação diferente dessa. Ele fala que você deve ser o cientista de como que o seu corpo reage a cada tipo de alimento. Então, eu até aprendi recentemente em uma consulta com um nutricionista integrativo de fazer um BIDORT. O que seria um BIDORT? É como se fosse um teste de você testar aquele alimento, se ele é benéfico para o seu organismo ou não. E o seu corpo ele vai reagir a isso. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma garrafa de água e aqui eu tenho um copo meio sujo que eu tinha tomado um suco de acerola. Eu pegar essa garrafa de água e fazer o teste do BIDORT vai dar positivo, porque todo mundo é compatível com a água. Agora, fazer isso com teste de acerola, pode ser que para mim seja benéfico, mas talvez para você não. Então, eu também quero te repassar esse conhecimento, eu também quero te trazer isso, né? Você poder descobrir quais são os alimentos. Sabe quando você come um alimento e você fala, nossa, isso não me caiu bem? Então, é seu corpo te avisando. E aí, por que às vezes você ignora isso e você sempre vai lá e come de novo? Então, o que eu quero trazer para vocês são coisas que eu fui descobrindo. E aí, por que eu falo do nutricionista integrativo, né? Porque ele vai olhar o ser humano como um todo. Assim como para a nutrição integrativa, eles falam muito a respeito da arcada dentária, que muitas doenças começam a se manifestar dentro da boca, né? Então, eu vou trazer assuntos relacionados a isso para nossas melhorias, para a gente continuar ali trabalhando ainda mais essas questões. E como que vai funcionar essa comunidade? Essa comunidade ela vai ter um custo mensal. Ah, Aquila, mas vai ser muito caro? Poderia. Sim, eu poderia, porque eu estou unificando duas profissões minhas, como terapeuta e como personal trainer. Mas eu não vou fazer isso. Então, o custo vai ser apenas. Poderia, aí, em média, algumas aulas particulares, quem conhece, quem já perguntou para um personal quanto que é uma aula particular, seria em média de R$ 150. Mas por se tratar de algo que a gente vai fazer em grupo, além de eu estar ali trazendo conhecimento para vocês, outras pessoas que estão no grupo também vão ter a honra de poder compartilhar. A Cris está aqui, a Abigail está aqui na aula, né? Vão poder compartilhar ali do conhecimento delas também, que também é válido, não é só eu que tenho conhecimento. Vocês também podem trazer o conhecimento de vocês para mim, né? Então, outras pessoas também vão estar ali motivando uma a outra. Então, a gente está criando ali, de fato, uma comunidade. Então, mensalmente, apenas R$ 35, tá? R$ 35 você vai poder fazer o pagamento no boleto ou no Pix. E aí, a gente já vai aproveitar hoje, é dia 30. Então, eu vou ficar com essa chamada, vou continuar comunicando com as meninas, né, esse final de semana. E na segunda-feira, a gente já começa a nossa primeira aula em grupo, às 4 horas da tarde. Aquila, mas eu não consigo treinar às 4 horas da tarde. Antes da gente fazer a aula em grupo, eu vou mandar um vídeo de qual vai ser os exercícios que a gente vai fazer. Então, você vai poder fazer em outro horário do dia, de acordo com a sua disponibilidade, até você se organizar e talvez conseguir fazer junto com a gente dentro desse horário, tá? E aí, eu vou deixar essa aula gravada. Eu vou até parar de gravar aqui já para não estender muito o tempo. Provavelmente já deve ter dado uns 30 minutos de gravação, para que as outras meninas possam assistir com calma até o final de semana e também poder participar. Combinado?